Fala galera, eu sou o Rodrigo, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em projetos industriais e prediais utilizando o Revit Map. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como calcular a perda de carga nas tubulações. Eu vou mostrar um método que vem nativo no Revit e também vou mostrar um outro método utilizando a fórmula de Hazen-Williams através do recurso de tabelas. Primeiramente eu queria dizer que nada substitui um profissional experiente, um profissional que saiba o que está fazendo. Qualquer tipo de software de engenharia que você venha trabalhar, você precisa alimentar de informações para ele te dar o resultado. E essas informações dependem de parâmetros técnicos. Por isso que não existe nenhum software milagroso que você dê 2 cliques e ele te dá o projeto pronto. Para quem quiser entender de fato e estudar mais a fundo esse tema de perda de carga, eu recomendo um livro chamado Cálculo, do Silva Teles. É um excelente livro que vai te ensinar a calcular a perda de carga e também outros tipos de cálculos, por exemplo, a flexibilidade nas tubulações, etc. Aliás, quem tiver interessado em trabalhar na área de tubulações, todos os livros do Silva Teles são muito importantes, principalmente para quem está começando. Inclusive eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo de uma entrevista que eu encontrei aqui no YouTube dele, para você conhecer a simplicidade de um cara que espalhou o conhecimento e simplesmente mudou a história da engenharia no Brasil. Os livros dele é referência para todo mundo que trabalha na área. Além desses livros, eu recomendo você a consultar sempre as normas técnicas do projeto que você está fazendo. Por exemplo, se você está fazendo uma rede de hidrantes, você deve consultar as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, as normas da BNT, tá certo? Então vamos começar. Para essa aula não ficar muito extensa, eu separei em 2 vídeos. Primeiramente eu vou falar sobre o sistema de cálculo nativo do Revit, através da equação de Colebrook, e em seguida eu vou falar sobre o método de Hazen-Williams, que eu inseri através do recurso de tabelas, e vamos fazer a comparação de uma com a outra. Bom, o cálculo de perda de carga nativo do Revit é feito através da equação de Colebrook-White. Nessa equação, você deve informar a rugosidade do tubo, a viscosidade e a densidade do fluido que você está utilizando. Então, o primeiro passo é configurar essas informações aqui dentro do Revit. Clicando no tubo, vindo em Edit Type e clicando em Segments and Sizes, você vai configurar a rugosidade do tubo. Eu considerei aqui 2,6 mm, então cada material vai ter uma rugosidade diferente. Aço carbono tem uma, ferro fundido tem outra, PVC tem outra e assim por diante. Feito isso, você vai informar ao sistema qual é o fluido que você está utilizando. Dando o Tab em cima do tubo, você vai selecionar o sistema, você vai clicar em Edit Type. Aqui no meu caso eu estou utilizando água, que seria um sistema de água de resfriamento, por exemplo. Trocando o tipo de fluido, você pode ver que altera a viscosidade e a densidade desse fluido. Então você deve fazer essa configuração preliminar. Dou um Apply e dou um OK. Agora vamos falar sobre as famílias. Como as famílias devem ser configuradas. Eu montei aqui um sistema completo de fornecimento de água. Porque para o cálculo funcionar, você deve montar um sistema completo. Desde o ponto onde sai a água até o ponto de chegada. Vindo aqui no tubo de sucção, eu criei essa família de equipamentos. Na realidade eu só desenhei o bocal do equipamento e esse equipamento pode ser tanto uma torre de resfriamento como uma tomada de água de algum lugar para fazer o resfriamento de um sistema, de alguns trocadores de calor, etc. Se esse sistema fosse um sistema de hidrantes, por exemplo, aqui seria a tomada de água do reservatório. O pipe connector desse bocal, ele deve ter uma configuração específica que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu clico nesse bocal, venho aqui em Edit Family, eu clico aqui no pipe connector, você deve deixar aqui Calculate, Out, especificar a perda, sistema Hydronic Supply, aqui você atrela um parâmetro de vazão e aqui a perda de carga no bocal. Beleza, então essa é a configuração da tomada de água. Agora continuando aqui na linha de sucção, eu coloquei uma junta dresser para montagem e eu chego até a bomba. Clico na bomba, vou em Edit Family, clicando no Pipe Connector da sucção, eu vou deixar aqui em System, vou deixar em entrada, né? Perda de carga não definido. E aqui global. E aqui eu coloco um parâmetro de vazão também. E aqui em Flow Factor, eu vou colocar um parâmetro de distância, fator de vazão. Esse parâmetro vai servir para definir a vazão de cada bomba. Por exemplo, uma bomba pode ser reserva, então o fator é 0 e na outra o fator é 1. Bom, continuando aqui na linha de recalque, eu coloquei uma junta dresser também para montagem. E também, não sei se alguém reparou, mas desde a aula anterior, eu já troquei essa válvula de retenção de lugar. Eu coloquei ela embaixo. Primeiro vem a retenção, depois vem a válvula de bloqueio, que é a borboleta. Por quê? No caso de uma manutenção na válvula de retenção, você não precisa parar o sistema, tá ok? Em relação aos Pipe Connectors, todas as famílias de conexões e acessórios, os Pipe Connectors devem ser configurados em Fitting. Por exemplo, clicando nessa curva de 45 e indo em Edit Family, clico aqui no Pipe Connector e eles devem estar em Fitting, tá ok? E aqui no coeficiente K você pode configurar para ele ver a tabela que vem instalada no Revit. Essa tabela fica na pasta do Revit, eu estou deixando aí na tela o caminho para essa pasta.
pasta, se você quiser acessá-la. Você deve informar aqui o tipo de família que é, se é uma curva, se é um T, ou você pode também especificar um coeficiente K. É só fazer a pesquisa na literatura sobre o assunto. Bom, continuando aqui no recálculo do meu sistema, eu tenho uma curva gomada aqui, eu vou ter um T aqui, e essa vai ser a saída de alimentação de algum trocador de calor, por exemplo. Nesse bocal que eu vou configurar a vazão necessária para esse equipamento. Eu clico nele, vem em Edit Family, clico no Pipe Connector, aqui deve ficar em Preset, eu vou setar a vazão que eu quero para esse bocal, aqui eu vou deixar In, que é a entrada, vou deixar aqui em especificar a perda de carga, o sistema eu deixo em Hydronic Supply, e aqui eu vou colocar o parâmetro de vazão e o parâmetro de perda de carga no equipamento. Bom, então vindo aqui no bocal e vindo aqui em Edit Type, você vai colocar a vazão de cada bocal. O que vai definir a vazão total do seu sistema é a vazão necessária em cada equipamento. Por exemplo, se essa fosse uma rede de hidrantes, eu colocaria a vazão dos hidrantes mais desfavoráveis e, de acordo com o projeto, quantos hidrantes vão ser abertos simultaneamente, e os outros hidrantes eu deixaria 0, né? Para efeito de cálculo. Bom, então setando a vazão no bocal, você clica aqui no tubo e ele mostra lá a vazão de 100 metros cúbicos. Aí eu vou no outro bocal, Edit Type, ali eu coloquei 180 metros cúbicos por hora, aí naquele trecho está com 180, e no bocal lá de cima, que seria o mais desfavorável no caso, eu coloquei 230 metros cúbicos por hora, tá ok? Aí você clica no tubo, tá lá 230. Então, somando as três vazões, 180 com 230, dá ali 410. Mais o 100 que está aqui, chega nos 510 metros cúbicos por hora, tá vendo? Então essa é a vazão total da bomba. Essa vazão aqui, ó, desse trecho, tá 0. Por quê? O flow factor dessa bomba, quer ver? Descendo aqui, ó, é 0. Então, ou seja, eu defini que essa bomba não vai fornecer água, seria uma bomba reserva, por exemplo. Se eu colocasse um flow factor de 0,5, vamos ver o que vai acontecer. A vazão vai para 255, tá vendo? Ele pega a metade da vazão total do sistema. E aí na outra eu tenho que alterar também. Eu venho aqui e coloco o flow factor de 0,5 para ficar certo o sistema. Então aqui você pode ver que você pode configurar, pode ser 0,3, 0,7, tá ok? Então aqui eu vou deixar como estava mesmo, fator 0 em uma e 1 na outra. Bom, então aqui eu tenho o sistema instalado. Eu vou mostrar aqui uma representação unifilar para vocês. No memorial de cálculo a gente costuma anexar o isométrico unifilar. Todas as famílias foram configuradas para aparecer essa representação unifilar. Você pode perceber que o Revit ele faz um isométrico em escala, né? Na verdade seria um 3D unifilar. Dependendo do seu sistema fica ruim de apresentar, né? Então você vai ter que fazer um isométrico por partes, por pedaços, tá? Então tem as suas limitações. Pesquisando aqui no YouTube eu encontrei um pessoal que desenvolveu um plugin que gera o isométrico automaticamente já com as anotações. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês conhecerem. Bom, eu não sei como adquirir esse plugin, mas só da gente saber que dá para fazer já é um passo importante. Posicionando a seta do mouse sobre o tubo e dando Tab, eu vou selecionar o sistema. Cliquei no sistema, ele está falando aqui para mim o volume de água para preencher esse sistema, ó, isso é muito legal, tá? 2.615 metros cúbicos. E ele mostra aqui uma pressão estática, que seria igual à perda de carga no caminho crítico. O pessoal me pergunta assim, Rodrigo, é confiável esse cálculo de perda de carga no Revit? Bom, se você configurou o sistema corretamente, e você souber entender todos os parâmetros que o Revit está te mostrando, o cálculo é confiável. A única dificuldade que eu encontrei, que eu vou mostrar agora para vocês, é sobre o caminho crítico. Dependendo do seu sistema, o Revit não acerta esse caminho crítico. Inclusive, eu estou deixando um link da Autodesk aí na descrição que eles mostram esse erro. O caminho crítico no System Inspector não leva em consideração as elevações e também quando você tem duas bombas ligadas dessa forma, ele não consegue entender. Mas foi só isso que eu encontrei de erro. Acredito que a Autodesk deva corrigir isso nas próximas versões. De resto, ele calcula a perda de carga corretamente em cada trecho. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Seleciono o sistema, vou vir aqui em System Inspector, tá? Vou vir aqui em Inspect. Esse trajeto vermelho que está aparecendo aqui é o caminho crítico para ele, tá vendo? Só que ele para aqui no T de 45 e o resto aqui para baixo, então ele não considerou. Então aquela perda de carga indicada é só do trecho crítico até o T45. Então o restante ele não somou, né? Bom,
Clicando aqui, ó, ele fala para mim a perda de carga nesse trecho, ó, 2,2 kPa. A gente sabe que 10 kPa é aproximadamente 1 metro de coluna d'água e você vê que ele coloca ali section 30 no caso. Ele vai numerando aleatoriamente. No meu caso de Hazen Williams seria o trecho AB, né? Então você vem aqui nesse outro trecho, ó, 1,2 kPa. Esse valor ele está correto, ele está confiável. Eu vou mostrar por Hazen Williams e vocês vão ver que está bem próximo. Aqui, ó. Nesse recalque, como tem a válvula de retenção, a válvula de borboleta, a redução, tudo, ele calcula lá, ó, 21,7 kPa. Isso é somente a perda de carga, não leva em consideração a elevação, tá? Vou dar o WT e vou mostrar aqui o cálculo por Hazen Williams que eu fiz. Na próxima aula eu ensino a fazer essa tabela, tá ok? Já deu 10 minutos de aula, tá louco? Ninguém vai chegar até aqui. Eu tento fazer a aula mais curta, mas tem muita coisa para ser falada, né? Bom, vamos lá por trecho. Aqui eu tenho o trecho AB, BC, CD, DE e eu vou mostrar a perda de carga aqui que é HF em metro de coluna d'água, tá vendo? Ali tem os desníveis, eu tô deixando zero por enquanto, eu tenho que preencher depois manualmente os desníveis. Então eu vou deixar aqui shade para mostrar o caminho crítico. Então esse trecho aqui que tá em vermelho mais escuro é o AB. Você vê ali, pelo Hazen Williams, deu 0,248 a perda de carga nesse trecho. Olha lá. E aqui tá dando 2,2 kPa, tá vendo? Que daria 0,22 metros de coluna d'água. Então você vê que tá bem parecido. Olha aqui, ó. O meu cálculo de Hazen Williams está dando 0,098 metros de coluna d'água. E aqui tá dando 1,2. Tá vendo? Então 0,12. Bem próximo, né? Então clicando nessa válvula de retenção, olha aqui, ó. Qual é a perda de carga nessa válvula? Ah, eu quero saber a perda de carga nessa válvula. Olha lá. 9,67 kPa. Se você dividir por 10, daria 0,9 metros de coluna d'água nesta válvula aqui, para esse sistema, tá? A válvula de borboleta vai ter uma perda menor, 0,27 kPa, bem menor do que a válvula de retenção, né? A curva gomada, olha lá, 0,33 kPa. Se for uma curva de 45, que é a mesma família, ó, dá a diferença. Ele entende que é uma curva de 45, tá vendo? O sistema, então, respeita isso daí. A válvula Globo, que é uma válvula que a gente pode controlar a vazão aqui, ela tem uma perda de carga alta, 4,4 kPa. Então, você somando todas essas perdas de carga, você vai ter a perda de carga do sistema, né? Basicamente, eu mostrei nessa aula, então, o método do Revit. Como eu disse, a dificuldade é em relação ao trecho crítico. Se você tem um sistema simples, é uma bomba que pega a água de um ponto A, leva ao ponto B, ele funciona perfeitamente, que o caminho é um só, não é? Aí o caminho crítico bateria com o que o Revit vai mostrar no System Inspector. Então, para extrair a tabela de perda de carga, eu posso vir aqui em Analyze, clica aqui nesse último comando, só tem um sistema, tá? Eu posso dar OK, ou eu posso vir aqui pelo mesmo comando, ó, dando Tab. O Revit tem vários outros caminhos para você selecionar o mesmo comando, ó. Ele mostra para mim exportar já aquele sistema selecionado. Aqui você tem algumas configurações que você pode fazer, tirar, retirar, tá? Aí você manda gerar, você pode extrair tanto um HTML quanto um CSV em Excel, porque você pode fazer edições depois. Vou deixar aqui em HTML, vou colocar aqui aula, salvar. Bom, aí ele faz essa tabela aqui. Mas aqui, ó, basicamente ele fala, ó, section, seria o trecho para mim, né? Ele foi numerando aqui, tá? Aqui ele fala a perda de carga em cada seção, ó, tá? Você pode somar tudo isso daqui. E aqui ele fala um caminho crítico, tá vendo? Esse 24 é até o T45 só. Então esse trecho seria do T45 até o bocal lá em cima, que deu essa perda de carga. Só que na realidade eu tenho que somar mais as seções de baixo. Então eu vou fazer isso no Excel, tá? Aqui ele fala também o endereço de cada elemento, ó. Cada elemento que você coloca no Revit, ele tem um ID específico. Então ele detalha cada peça, tá vendo? Aqui ele fala pelo ID qual é o coeficiente que ele considerou, ó. Então, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como eu coloquei essa tabela com a fórmula de Hazen Williams, que é a que eu utilizo de fato aqui dentro do Revit. Bom, então espero ter ajudado vocês, espero que vocês consigam utilizar esse recurso aqui dentro do Revit. Inclusive, quem já utiliza o método do Revit para calcular a perda de carga, quiser compartilhar aqui embaixo a sua experiência, seria muito bom. Abraço para vocês e até a próxima aula.